28 anos, essa área recebeu diariamente 7.000 toneladas de lixo. É para o aterro Bandeirantes que vinha metade dos resíduos produzidos pelos moradores do estado de São Paulo. A posição do aterro Bandeirantes no limite do município de São Paulo para o município de Caieiras, etc., primeiro, ele foi, no fundo, uma consequência da própria questão de logística, de busca de áreas e assim por diante. E, desde o início, ele já se tornou vital para o sistema de limpeza pública do município de São Paulo, porque com ele se permitiu, se conseguiu encerrar, tá, e finalizar vários aterros que estavam encravados dentro das áreas que já estavam intensamente urbanizadas. Construído já com uma preocupação ambiental, o espaço nunca exibiu aquela imagem clássica de montanhas de lixo. É que assim que chegavam, os resíduos eram prensados e enterrados. Um cuidado que se repetiu até o fechamento da unidade há 5 anos. Ao contrário do que muita gente imagina, quando um aterro é desativado, ele não pode ser simplesmente esquecido. O governo tem obrigação de continuar monitorando o espaço e é fácil entender por quê. Embaixo da terra ainda existe muito material tóxico. Aqui, por exemplo, são quase 45 milhões de toneladas. O material está espalhado por 140 hectares, a área equivalente a 140 campos de futebol. Quem tem a missão de acompanhar tudo o que acontece por aqui é uma empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo. O aterro é um organismo vivo. Embora se encerre, se cesse a entrada de resíduos à sua disposição, etc., ele continua com a sua biodigestão anaeróbica e essa fração orgânica, que compõe cerca de 50% a 60% desse resíduo, ele se converte ao longo do tempo em líquidos e gases, e essa conversão de matéria faz com que essa massa se esvaia ao longo do tempo e há recalques na superfície. O que o especialista chama de recalque é uma espécie de acomodação do terreno. No caso do aterro Bandeirantes, isso acontece de forma controlada, já que boa parte do líquido e dos gases liberados pelo lixo é drenada. O gás predominante no gás do aterro é o metano. Ele não tem cor, não tem cheiro e, além dele ser nocivo à camada de ozônio, 21 vezes equivalente ao dióxido de carbono que é tomado como padrão, ele também é um gás asfixiante. Então, não só para a atmosfera, mas em lugares confinados ele pode ser fatal para as pessoas. Aqui, o chamado gás de aterro é captado e segue por essa tubulação até a usina, onde é queimado ou transformado em energia. A usina tem 24 módulos geradores, que produzem hoje 5 megawatts por hora. E o nosso motor é um motor a combustão interna. O que ele vai fazer é utilizar esse gás do aterro sanitário, produzir uma queima que no caso vai movimentar pistões, como qualquer outro motor. Esses pistões estão ligados num eixo e esse eixo vai movimentar um grupo gerador. Nesse gerador, a gente vai ter energia sendo produzida e sendo exportada para a rede de energia do bairro. A produção de energia no aterro Bandeirantes começou em 2004. A estimativa é que os resíduos continuem sendo usados com essa finalidade até 2017. E a energia não é o único produto que a Biogás, que hoje explora o aterro sanitário, pode vender. Ao impedir que os gases produzidos durante a decomposição do lixo agravem o chamado efeito estufa, a empresa garante o direito de entrar em um mercado que ganha força no mundo inteiro, o de créditos de carbono.
Esse modelo de negócio foi idealizado por um brasileiro e incorporado como política de Estado a partir do Protocolo de Quioto, assinado em 1997. Desde o início, a proposta era incentivar os países a investir em mecanismos de desenvolvimento limpo. Foi dada a possibilidade para que os países em desenvolvimento, voluntariamente, fizessem projetos em seus territórios que contribuíssem efetivamente, de maneira real e mensurável, para a mitigação ou remoção de gás de efeito estufa da atmosfera. Nesse caso, essas atividades de projeto são realizadas em um país em desenvolvimento limpo e, quando verificado, depois de um longo e muito rigoroso processo no âmbito do Secretariado-Geral de Mudança do Clima, esses projetos geram certificados de redução de emissões que são, numa terminologia comum, chamados de créditos de carbono. Na prática, funciona assim. Se uma empresa ou órgão público provar que deixou de emitir 1.000 toneladas de gases poluentes, por exemplo, fica com uma espécie de crédito na praça. É esse crédito que pode ser vendido a companhias do mundo inteiro que não conseguem cumprir as metas de redução de poluentes. Todo esse processo passa pela Organização das Nações Unidas. É como se eu tivesse uma linha de crédito. Eu tenho tantas unidades que eu posso transacionar. E essas transações são feitas entre empresas ou entre países, dependendo do mecanismo que nós estamos falando no âmbito do Protocolo de Quioto. Quem vai comprar, geralmente, são os países desenvolvidos, porque eles precisam de usar essas unidades para fazer a compensação das suas obrigações quantificadas de emissão. Empresas de qualquer setor podem participar desse modelo de negócio. No Brasil, é possível encontrar desde frigoríficos a hidrelétricas. São mais de 400 projetos em todo o país. Iniciativas que podem até ser tiradas do papel com a ajuda de um financiamento bancário. Nós somos um banco que financia o saneamento, financia a infraestrutura, energia renovável e diversos projetos que promovem a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, o que fizemos? Acoplamos às operações de financiamento a possibilidade de estruturarmos operações de carbono. Ao contar com esse tipo de assessoria, o empresário queima etapas e consegue agilizar o reconhecimento da iniciativa pela ONU. Reconhecimento que o Aterro Bandeirantes já recebeu. Hoje, o desafio é manter toda essa estrutura funcionando de acordo com regras criadas para reduzir os impactos das ações do homem para o planeta.